Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos a mais uma aula e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenha plena certeza disso. E a gente começa com a nossa aula de caráter da revelação espírita. E aí, alguns questionamentos antes para a gente refletir. Qual é a autenticidade da revelação espírita? Há necessidade de uma revelação dada pelos espíritos? Será que há essa necessidade? É uma pergunta, né? E aí a gente vai ao conceito do que vem a ser caráter. Caráter quer dizer uma coisa gravada. Há dois termos relacionados com isso, dois sentidos diversos. Primeiro, caráter como um conjunto de disposições psicológicas e comportamentos habituais de uma pessoa. Isso é, a personalidade concreta. Essa pessoa é um mau caráter. Então a gente vai saber que é uma pessoa ruim, né? Tem alguns princípios que não são muito legais, né? Pessoa bem ruim. Essa pessoa tem um bom caráter, uma pessoa boa, uma pessoa com princípios. E aí há um outro sentido para a palavra caráter relacionado à vontade, à necessidade que conota a ideia de energia, honestidade, coerência no âmbito do tema proposto, diz respeito à autenticidade. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem autenticidade, né? E o que é revelação? Nós já vimos em aulas posteriores que revelação vem do latim revelare, que é tirar o véu. Isso é, quando a gente descobre, dá a conhecer uma coisa secreta. De modo geral, essa revelação é a manifestação de uma verdade oculta, ou desconhecida, ou mesmo obscura. É divina quando é feita por Deus. Então, uma revelação, ela é divina quando ela é feita por Deus, e humana quando ela é feita pelo homem. Então, o âmbito aqui das religiões é o ato pelo qual Deus se manifesta aos homens, o seu desígnio de salvação, e lhe dá a conhecer o que ele propõe, né? Então, é revelação aqui no sentido das religiões. E o espírita, eu vou recordar, se vocês já esqueceram, diz respeito ao espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, que pressupõe o quê? A existência dos espíritos e sua manifestação. Então, os espiritismos, nós estamos recordando apenas essa aula, né, aqui no começo. O espiritismo, ele revelou as leis que regem o mundo espiritual e a nossa volta, né, as leis do mundo espiritual, sua relação com o mundo material, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Como é que é a natureza e o estado desses seres que habitam esse mundo espiritual? Então, o espiritismo, ele vai falar sobre isso. Em consequência, qual é o destino do homem após a morte? Você sabe qual é o destino do homem após a morte? O nosso destino? O nosso destino, o seu e o meu. Você sabe qual é o nosso destino? Pois é, o espiritismo, ele vai nos contar isso, que nós vamos para o plano espiritual. E lá muitos já relataram como é, muitas situações, muitos ambientes espirituais, né? Então, o caráter essencial de qualquer revelação vai ter que ser o quê? A verdade. Só pode ser a verdade, né? A gente tem alguns reveladores, por exemplo, os professores são reveladores. Eles revelam as coisas para os outros, né? Pegando os alunos e revelando algumas coisas. Professores, quando eu falo professores de áreas como matemática, ciência, história, geografia, são reveladores, são grandes reveladores, né? Então, em especial, na fé religiosa, nas revelações espirituais que o homem não pode descobrir por seu próprio sentido, né? A gente não consegue descobrir sozinho pelo nosso sentido, são dados a conhecer por quem? Por Deus, diretamente pelos seus mensageiros, pela palavra direta, pode ser pela palavra direta pelos seus mensageiros, ou pela inspiração, visões, sonhos. São revelações que são dadas por Deus em sonhos.
né? E inspiração, o que é inspiração? Algo que te fala aqui, olha, não vai ir para esse caminho, ou isso aí são inspirações, né? Assim, mais no nosso dia a dia, mas inspirações espirituais para grandes acontecimentos, né? São inspirações e visões. Agora vamos propriamente à nossa aula de hoje. O caráter da revelação espírita. Nós vamos ver que essa revelação tem caráter divino, ela é consoladora, ela é experimental, é coletiva ou universal e ela é progressiva. Então, em que consiste essa revelação espírita? Allan Kardec, num livro da codificação, que nós vamos estudar esses livros da codificação, chamado A Gênese, ele nos diz o seguinte: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina, de Deus, e da revelação científica, feita aqui pelos homens, né? Então, o Espiritismo é uma verdadeira revelação, pois dá a conhecer. O que ele faz por ele nos revelar? Ele dá a nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem sua relação com o mundo visível. Isso que o Espiritismo traz para nós também. Traz muitas coisas, mas essa é a revelação do Espiritismo. Como é que esse mundo individual aí que nos cerca, né? Esse mundo individual, não, desculpa, esse mundo invisível que nos cerca, as leis que regem suas relações e como é essas leis, como é que elas regem esse mundo invisível com o mundo visível. E vai dizer também qual é o destino do homem depois da morte, tá? Como é que é o destino do homem depois da morte. Então, lá no capítulo 1 da Gênese, vai dizer também o seguinte, Gênesis, capítulo 1, vai dizer Kardec: o caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeitas à modificação não pode emanar de Deus, tá? Se tem uma coisa que não está batendo, não é de Deus, porque Deus, como nós sabemos, ele é perfeito, ele é justo, ele é bom, ele é completamente perfeito, dele não vem erros, não tem erros de Deus, né? Então, por que ela é divina? Porque ela tem um caráter de eterna verdade, não é de Deus? Ela é verdadeira, por isso ela é divina. Ela foi providencial, não resultado de iniciativa premeditada dos homens. A revelação ela veio, nós vamos ver na história do Espiritismo aí como acontece as primeiras manifestações, veio de lá, né, do plano espiritual para nós, né? Portanto, é fundamental, foram comunicadas por espíritos encarregados por Deus. Então, Deus encarregou esses espíritos superiores, né, para descortinar coisas que não poderíamos aprender por nós mesmos. Nós mesmos não conseguiríamos aprender. Então, Deus encarrega esses espíritos superiores para trazer essa revelação. E aí nós vamos ver, lembrar aí das nossas aulas passadas, que a primeira revelação foi de Moisés, lá os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus, que trouxe o maior mandamento, ele vamos dizer assim, ele reduziu nos mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, trouxe a revelação do amor, né, para a humanidade. E a terceira revelação, que é a revelação dos espíritos superiores para nós. Nós vamos ver também, mais uma coisa que nós vamos ver, é o seguinte, essa revelação espírita, ela é o consolador prometido por Jesus de Nazaré. Nós, nas outras aulas, nós falamos sobre isso, fizemos até uma leitura, né? Que ele iria mandar um consolador, e o consolador é a doutrina espírita. O Espiritismo, então, é a terceira revelação divina. As ciências, elas se encadeiam e sucedem numa ordem racional e crescente. A gente vai ver isso, que a ciência ela vai se desencadeando nessa razão, né? A razão racional. A astronomia permaneceu no erro até que a física veio explicar as forças. A química, por exemplo, sucedeu à física e depois apoiaram-se uma a outra, é uma sucessão. A ciência moderna
Por exemplo, ela explicou a matéria, mas a matéria não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. A gente vai lembrar disso, né? Ela explica, nossa ciência, ela é materialista, né? Ela vai explicar as coisas do mundo material. Essa ciência nossa ciência aí, química, física, matemática, vai ensinar essa parte material, né? Faltava um elemento, então, importante no nosso saber. O espiritismo, então, não descobriu o princípio espiritual, mas o estudou. O espiritismo estuda esse princípio espiritual, analisou, ele demonstrou suas leis e ação, completando o nosso entendimento sobre o segundo elemento constitutivo do universo, que é o princípio espiritual. Ela então, como nós já vimos, né, ela é divina, e agora nós vamos ver por que ela é coletiva e universal. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada com o privilégio de uma pessoa alguma. Não foi uma pessoa que trouxe essa revelação. Foram vários espíritos, né? Não foi como Moisés, como Jesus, que era personificado em uma pessoa. Foram vários espíritos. Ninguém pode, por conseguinte, incultar-se com o seu profeta exclusivo. Não teve um profeta exclusivo, né? Porque ela foi espalhada simultaneamente por toda a terra, toda a terra. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículo 16 a 18, uma coisa interessante que nos diz: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Olha que legal, é isso, né? Então ela é, como nós vimos, universal, coletiva, vários espíritos trouxeram para nós. E ela é progressiva. Não é uma doutrina estacionária, estática. Ela vai, vamos dizer assim, ela vai seguir a ciência. Kardec diz isso, né? Devem seguir sempre a ciência, o espiritismo seguindo a ciência. A ciência vai progredindo, nós seguimos também. No caso, por exemplo, eu vou citar aqui, mas não fiquem desesperados aí, a gente vai ter depois, eu posso até fazer uma aula sobre isso. Mas, por exemplo, células troncos, como é que ficam os espíritos lá com as células troncos, né? Então a gente vai evoluindo com essas coisas da ciência, ela vai trazendo, clonagem, por exemplo, clonagem. Então a ciência vai trazendo, o espiritismo vai evoluindo com ela e entendendo, interpretando, é muito legal, né? Não é dogmática, nós não temos dogmas, nós vimos em aulas passadas que temos alguns princípios, vocês lembram lá os princípios? Lembra lá o princípio? A existência de Deus, a imortalidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a moral cristã. Lembra isso? São alguns princípios, né? Então é aberta a novos e contínuos desenvolvimentos, continua a ser desenvolvida e refinada. Por exemplo, Kardec trouxe ali, é a base, nós temos que estudar Kardec. Alguns dizem aí que já está ultrapassado coisa nenhuma, não. Kardec é espetacular. Nós precisamos estudar mais as obras de Kardec. Depois vem Leon Diniz, vem outros que a gente vai saber. Vem o Chico Xavier trazer coisas maravilhosas. Divaldo Franco trazer coisas maravilhosas. Alguns outros médiuns também. Então ela é progressista, ela vai progredindo, mas sempre a base é Kardec. Quer entender a doutrina, quer conhecer, conheça Kardec. Leia Kardec. Eu gosto de dizer isso, tem que ler Kardec. Leia os livros dos espíritos, leia a codificação, tem a revista espírita para nós, maravilhosa. Tem muita coisa para nós estudarmos aí em Kardec, né? A gente fica se apegando aí a algumas coisas muito novas. Não, a gente tem que estudar Kardec primeiro, para depois sairmos por aí em outras buscas, né? Então, conforme avança o conhecimento humano, a doutrina incorpora esses avanços. A doutrina vai incorporando isso. Célula-tronco, clonagem, essas coisas que acontecem na humanidade, a doutrina ela vai incorporando, né? Aliada sempre à ciência. Se novas verdades forem reveladas, porque as verdades também são reveladas pelos cientistas, né? Para os homens, né? A doutrina as estudará e incorporará, vai incorporando.
Né? Os espíritos não vêm livrar o homem do trabalho, lembra disso. O espírito não vai livrar você do trabalho, não. O homem vai ter que trabalhar. O do estudo também não, né? O espírito não vai livrar você. Ao contrário, vem estimular o quê? O nosso avanço. Ela, então, ela é progressista, ela é universal, ela é divina e ela é experimental. Não foi ditada completa, nem imposta a crença cega. Não foi uma crença cega, não. Foi raciocinado tudo, razão, né? Estimula a análise crítica e o crivo da razão. Suscita a pesquisa. Olha quanta coisa. Nós temos uma liga de pesquisadores aí do espiritismo aqui no Brasil que pesquisam aí a doutrina espírita. É muito bonito o trabalho deles, né? Então nós temos a pesquisa, estimula a gente a pesquisar, a gente buscar, então, tudo através da nossa razão. Procede espiritualmente com todas as outras ciências, dos fatos, fenômenos, busca as causas, então deduz as consequências. Vai buscar as causas, quais são as consequências, é o método experimental. Assim observa e pesquisa os fatos novos e busca aplicações úteis dos aprendizados e as comunicações, né? Ela vai estudando, pesquisando com o método experimental. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, é bom a gente lembrar disso. É fruto de observação, reflexão e não é produto da imaginação ou teorias. Existe sempre um passo a passo. Vamos pegar na época de Kardec. Muitos cientistas trabalharam ali com Kardec, né? Crookes, muitos ali na época de Kardec, tá? Acho que a gente vai falar sobre eles também. Estudaram cientificamente os efeitos, né? As materializações, por exemplo. O que é materialização? O espírito se materializar, se fazer material, físico, né? Aqui no mundo físico, se materializar. Então, estudar essas materializações, estudar as manifestações, estudaram a mediunidade, estudaram tudo, né? Lá na época de Kardec e ainda estudam, né? Ela é experimental porque utiliza o método experimental, observando os fatos novos, inexplicados pelas leis conhecidas, comparando e analisando, né, gente? Comparando e analisando, é o método experimental, dirigindo dos efeitos para as causas, chegando à lei que os rege. Então vai ver os efeitos, as causas e que lei que rege isso, através de um processo chamado dedutivo. Chega às suas consequências, buscando as aplicações úteis. Bom, ela então é experimental e ela é consoladora. Essa parte da doutrina é bacana, né? Ela é consoladora, esclarece a razão dos nossos sofrimentos. A doutrina, ela esclarece para nós as razões dos nossos sofrimentos. Pelo estudo da ação dos espíritos, aprendemos que nossa felicidade ou infelicidade são consequências do quê, hein? Das nossas ações, das nossas escolhas. É muito bonito porque ela consola, né? Explica as aparentes anomalias da vida humana. Por que tem tantas desigualdades? Ela explica isso aí. Por que uma pessoa nasce com tantos problemas de saúde e outra nasce saudável? Por que uma é tão rica e outra é tão miserável? Ela explica isso para nós, né? Que não há, por exemplo, penas eternas. O que é penas eternas? O que é penas eternas? Por exemplo, céu e inferno, né? Em outras denominações, você vai para o inferno e fica lá eternamente, não sai nunca mais, né? Vai lá para o inferno ou para o céu, né? E não sai mais ali, pena eterna, principalmente aí no inferno, né? Vai para lá e não sai mais. Tem o livro da codificação, que eu chamo vocês quando puderem ler, chamado Céu e Inferno, tá? Explica bem essas penas eternas. A pluralidade das existências, que permite entender o porquê das coisas. Pluralidade das existências são as reencarnações, né? Esclarece a relação entre aqueles que já deixaram a Terra e os que ainda estão aqui. Qual é essa nossa relação espiritual com o mundo físico?
Por exemplo, as desigualdades, né? Nós vamos lembrar ali porque que ela é consoladora, explica. As mortes prematuras, os defeitos congênitos, os homens inteligentes demais, os laços de amor que nos unem e permanecem na vida eterna. Essa é a nossa ligação agora de vocês estarem me escutando aqui. Por que vocês estão me escutando aqui? Tem a razão espiritual também, né? O que somos, de onde viemos e para onde vamos. O que somos agora, de onde é que nós viemos e para onde nós vamos. Então, a característica da revelação espírita, ela é divina, vamos lembrar? Consoladora, experimental, coletiva universal e progressiva. Tudo bem? Nós vamos terminar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembrar que ela é muito consoladora. A doutrina espírita é muito consoladora, gente. É maravilhosa a doutrina. Eu espero que vocês continuem os seus estudos, tá? Façam as suas leituras, suas reflexões e vamos seguindo com os nossos estudos aqui da nossa doutrina, querida doutrina espírita. Que a paz do Mestre esteja com todos, Jesus sempre nos nossos corações. Graças a Deus.